Vamos lá, então, professores, sejam muito bem-vindos no nosso encontro de língua portuguesa, um curso de língua portuguesa muito especial, porque ele é um curso de língua portuguesa, um trabalho específico para professores, né, da área das letras, professores de língua portuguesa. Eu já disponibilizei o material, já está na plataforma, certo? Eu vou fazer aqui... Deixa eu tirar ali, tá? Fechar aqui. Tem gente batendo na porta aqui para entrar. Pronto. Ser pronto. Vamos compartilhar aqui com Vossas Excelências. Compartilhar aqui, beleza. Fazer aqui uma... Deixa eu aumentar aqui essa fonte, servidores. Tá pequena. Análise linguística. Análise linguística. Esse é o tema, não é, do nosso encontro de hoje. Você tem o material de apoio na nossa plataforma, você tem o material de apoio, e você tem também na plataforma, e você encontra também na plataforma esses slides que eu estou trabalhando, bem como as questões que nós vamos conversar hoje, beleza? Tem muito material lá na plataforma e ainda tem muito material na plataforma e ainda há muitos materiais que nós vamos publicar, beleza? Vocês podem ficar à vontade para interagir no chat. Pronto, beleza. Eu deixei mais cedo lá o material para vocês. E servidores, outra coisa. Tem 2 materiais que são artigos que são resultados das minhas pesquisas, tá certo? Então, eu disponibilizo para vocês também na nossa plataforma 2 artigos. Tem um lá com mais ou menos umas 30 páginas, que é muito interessante que você leia, porque assim você vai se familiarizar muito mais com essa discussão sobre análise linguística, e você vai conseguir aprofundar, né, muita coisa que a gente não vai conseguir aqui sintetizar nesse nosso encontro, nessa nossa apresentação. Então, eu deixo para vocês 2 artigos de apoio, leituras, que são muito interessantes. São leituras assim sucintas, são artigos, né? Não são teses que você vai passar uma vida lendo, não. São artigos que você consegue, aí dentro do teu cronograma de estudo, você consegue resolver. Beleza? Vamos lá, então. Eu quero começar essa nossa apresentação, eu quero começar com essa frase aqui. Deixa eu ver aqui, pessoal. Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Eu estava compartilhando, acho que a tela errada. Essa aqui. Agora sim. É preciso ensinar. Eu quero começar com essa frase aqui da professora Irandé Antunes. É preciso ensinar os alunos a utilizar a leitura, a oralidade, a produção textual e a análise linguística em práticas sociais contextualizadas. Observa, não é, que o estudo da língua portuguesa, e o ensino, sobretudo o ensino da língua portuguesa, ele passa, não é, por esses 4 eixos,
tá certo? Então, são 4 eixos que devem estar muito claros para a gente, como professores, como profissionais das letras, que o ensino da língua, né, o ensino da língua portuguesa, ele é pautado em 4 eixos. Oralidade, leitura, oralidade, produção textual e análise linguística. Beleza? O conteúdo programático que nós devemos estudar para esse concurso, ele reflete isso. O conteúdo programático, ele é organizado dessa forma: oralidade, leitura, produção textual e análise linguística. Na divisão do programa, esses 4 eixos nós dividimos de uma forma mais didática. Claro que uma coisa vai tocando na outra, mas de uma forma mais didática nós dividimos assim. Os primeiros ficam, o professor Kelly Barbosa está trabalhando com vocês a parte de produção textual e leitura, e eu estou trabalhando a parte de oralidade e análise linguística. Beleza? Vamos seguir aqui. No nosso próximo slide, eu trouxe aqui alguns recortes, assim, desses artigos que eu disponibilizo para você. Eu trouxe aqui alguns recortes, certo? Primeiro, para a gente contextualizar, né, essa temática, para poder você se familiarizar mesmo, assim, conhecer e aprofundar. Análise linguística é um tema relativamente novo, né, no estudo, na nossa área, no nosso mundo das letras. Recentemente, o cenário brasileiro viu nascer, em caráter oficial, um conjunto sistemático de saberes que visam a formação humana integral e a construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva. A aprovação da Base Nacional Comum Curricular, BNCC, nesse sentido, possui uma dupla função: definir no âmbito das políticas públicas os conhecimentos mínimos que todos os alunos necessitam aprender para exercer criticamente a sua cidadania, e, ao mesmo tempo, legitimar a complexa rede de debates sobre o que e como ensinar conteúdos considerados propícios para o desenvolvimento de capacidades que potencializem a construção de indivíduos críticos, como bem anseia o documento. Eu vou destacar com você uma palavra que aparece muito na discussão quando ele fala assim, recentemente o cenário brasileiro, né, recentemente o cenário viu nascer um conjunto, um arcabouço legal, né, que vai positivar, né, uma discussão que já havia, né, em sede acadêmica. A gente está falando da Base Nacional Comum Curricular, que, claro, trouxe aí uma série de inovações em todas as áreas do conhecimento e, obviamente, nós vamos falar da língua portuguesa. Tem uma palavra que nessas leituras, em todas essas referências bibliográficas, a gente observa que ela é muito repetida. Essa palavra bem aqui. Os conhecimentos mínimos que todos os alunos necessitam aprender para exercerem criticamente a sua cidadania. Né? Então, perceba que um dos objetivos é que nós tenhamos alunos que exerçam criticamente a sua cidadania. E, claro, para isso é necessário saber muito mais do que quem é o sujeito da oração, quem é o objeto da oração. Aí, a palavra crítica vai aparecer mais na frente de novo, quando fala assim, sobre o que ensinar e como ensinar conteúdos considerados propícios para o desenvolvimento de capacidades que potencialize, de novo aqui comigo, olha, a construção de indivíduos críticos. Potencialize a construção de indivíduos críticos. Então, perceba que havia na sociedade, havia necessidade, havia uma carência, né, de uma discussão nesse sentido, havia uma demanda, né, de discussão nesse sentido, e a Base Nacional Curricular Comum Curricular, veio para uniformizar isso, para legalizar, positivar, uniformizar. Aí você tem aqui, o próximo slide, já no que se refere ao ensino da gramática, acredita-se que o desejo seja maior.
Ao se conceber o ensino da língua portuguesa, o ensino de língua portuguesa, claro, nós não vamos falar de todas as disciplinas, nós estamos tratando especificamente sobre o ensino da língua portuguesa, que exija uma mudança de concepção no ensino. Meu amigo, eu vou destacar para você mudança de concepção, mudança de paradigma. A língua portuguesa, como era ensinada na década de 60, na década de 70, ela começa a ser rediscutida ali a partir da década de 70, da década de 80, né? As discussões sobre o ensino, elas estão na efervescência. Existe uma mudança de concepção no ensino e aprendizagem de língua e linguagem, de objeto de estudo e metodologia. Por exemplo, tal atitude problematiza com uma prática secular de prescrição de regras e memorização. Prática secular de prescrição de regras e memorização de formas e nomenclaturas que a escola reproduz ainda hoje. Aqui, a Base Nacional Comum Curricular recomenda uma alternativa que redimensiona o lugar da regra gramatical no ensino da língua portuguesa, ao colocá-lo ao serviço dos sentidos do texto, considerado pelo documento o ponto onde partem todas as práticas de uso da linguagem. Servidor, não é novidade aqui para ninguém, mas o que é muito interessante nesse nosso material, que a gente fez aí tirando alguns trechos de livros, tirando alguns trechos de artigos, e esses artigos, eles estão na íntegra como seu material de apoio. Eu fiz alguns recortes para colocar na nossa apresentação. O que você está observando aí? Você está observando que o ensino da língua portuguesa ele passou por uma mudança de paradigma, né? O ensino da língua portuguesa ele era uma passagem, né, no nosso slide que ele fala assim, olha, uma tradição secular, né, de prescrições. O que significa isso? Significa que o ensino ele era pautado exclusivamente em nomenclaturas gramaticais. Bom, até hoje, isso é muito arraigado no ensino, né? Até hoje. Imagina, a gente fala em concurso público, a gente lembra todas aquelas regras da gramática que a gente precisa aprender e tudo mais, né? Mas você sabe, você que fez o curso de letras nessa década, você que fez o curso de letras da década passada, né? Você fala, cara, eu fiz na década passada, né? Nós fizemos alguns aqui, nós fizemos na década passada. Você sabe que já o curso de letras, ele já é fruto, né? Esses 30 anos para cá, já é fruto dessa rediscussão, dessa redimensão, né? Já é fruto dessa nova perspectiva de ensino, né? Em detrimento dessas nomenclaturas gramaticais. Claro, qual é a crítica? É que muitas vezes muitas vezes é simplesmente abandonado o ensino da gramática, que não é o correto e não é o que se objetiva. A Base Nacional Comum Curricular não objetiva o fim do ensino da gramática. Não escreva isso nas suas respostas, daqui a pouco a gente vai fazer algumas questões. Deve-se acabar com a gramática, né? A gente deve rasgar. Não é isso, meu amigo. A gente está falando de uma rediscussão, de uma redimensão teórica, de uma política de reflexão, né, sobre o ensino, tá certo? A gente está falando de uma valorização da análise linguística em detrimento das prescrições gramaticais, mas não do fim do ensino da gramática normativa. Deixa eu compartilhar com você aqui. Deixa eu compartilhar aqui com você. Olha, a Base Nacional Comum Curricular de Língua Portuguesa, os 4 eixos de integração das práticas de linguagem. Meu amigo, sabe aquele slide? Todo encontro nosso, eu falo para você o seguinte, eu falo assim, olha, esse slide é aquele que você tem que estar com ele na parede do seu quarto. Né? Esse é aquele tipo de slide que você tem que estar com ele na parede do seu quarto. Já tem lugar para colocar na parede do seu quarto alguma coisa? Coloque esse slide aí, tá certo? A prática de linguagens, né? Observa aí, esse slide ele traz para a gente algo no mapa mental, algo que é o nosso edital, algo que é a reprodução do ensino da língua portuguesa na atualidade,
que deve estar pautado na oralidade, leitura, escuta, produção de texto, análise linguística semiótica. Então, esses 4 eixos temáticos, 4 pilares, né? E assim o nosso edital ele é organizado a partir desses 4 eixos, beleza? Eu me lembro até, eu falei para vocês, eu acho que foi nessa turma ou na outra turma lá da turma parte geral, que eu falei assim, colocar no quadro e tal, acho que eu falei para vocês, um aluno mais jovem, ele até falou assim para mim, professor, mas isso é tão antiquado, né? Eu não lembro que palavra ele disse, que escrever no papel, colocar na parede do quarto, isso é retrógrado, né? A expressão. E eu até concordo que né, é fora de moda, né? Mas é de uma eficiência muito grande, porque você mostra para o teu cérebro que aquilo é muito importante. Você acorda, você já olha, você consegue memorizar aquilo muito rápido. Né? O nosso cérebro ele funciona assim. Então, faça isso. Vamos usar ainda método tradicional mesmo, né? Professor raiz. Vamos lá. Conceitos teóricos definem a análise linguística. O trabalho com a prática de análise linguística na sala, está aqui, na sala de aula, encontra respaldo teórico, especialmente nas obras de Geraldi. O autor é referência nessa linha de estudo por ter cunhado o termo análise linguística, utilizado pela primeira vez no artigo que escreveu para compor a obra O Texto na Sala de Aula, cuja primeira edição é de 1984. No ano que eu nasci, olha aí, no ano que eu nasci, o professor Geraldi, que é a grande referência, né, o grande teórico, né, que está vivo, o professor Geraldi está vivo, viu, pessoal? Eu vou compartilhar, eu não sei se vocês têm familiaridade com esse autor, eu espero que sim, porque ele é a grande referência quando se fala em análise linguística até hoje. Tem um livro dele muito bom, né, que é o Portos de Passagem, né? E eu vou compartilhar com vocês algumas entrevistas que depois eu assisti do professor, vou compartilhar no grupo, né, do professor Geraldi. A proposição de Geraldi indicava um olhar diferenciado para o que até então se propunha ao trabalho da língua. Então, o que eu posso pegar desse cara aqui? O que eu posso pegar? O autor é referência nesse estudo, porque foi o primeiro, esse é o nosso respaldo teórico, né, especialmente na obra desse camarada aqui, que é o professor da Unicamp, se eu não me engano, né, o professor Geraldi, João Geraldi, beleza? Ele foi o primeiro teórico, pelo menos assim, a referência é dele, né? Como seja o pai da expressão, né? Ele foi o primeiro a utilizar a expressão análise linguística, beleza? No texto dele aqui no livro, O Texto na Sala de Aula. Aí você fala, professor, mas assim, no concurso, o senhor está pegando uns trechos assim de livro, no concurso, vem assim, com muita teoria e tal, né? Eu vou mostrar para você que vem. Por isso que eu quero que você tenha familiaridade com uma parte que não é didático, né? Você que é professor sabe, a gente colocar um texto imenso no slide, não tem uma figurinha aí no meio para a gente rir, né? Não tem, né? Mas foi proposital. Eu falei, não vai ficar muito didático, mas eu vou encher esse slide aqui, mas é um convite que você faça depois a leitura dos artigos que eu selecionei para você, beleza? Então, a proposição de Geraldi indicava um olhar diferenciado para o que até então se propunha no trabalho com a língua. Até então, trabalhar com a língua significava abordá-la apenas do ponto de vista... Destaca aqui, meu amigo, você está com material, eu estou destacando aqui, fazendo a leitura junto com você, o que eu estou destacando de amarelo aqui, eu quero que você destaque, beleza? Eu quero que você imprima, leia e vá destacando com a caneta ainda, professor raiz, professor tradicional, vai escrevendo com a caneta lá. Ou seja, ensinar gramática condizentes à gramática normativa e conceituar os elementos da língua, partindo do fonema, avançando com a para-palavra e expandindo até a frase. Geraldi objetivou, de certa forma, ampliar essa perspectiva de trabalho, avançando para reflexões acerca dos diferentes usos da língua
e para isso apresentou a necessidade de uma prática de análise linguística. Então, observa que ali, na década de 80, na efervescência dessa discussão, que era preciso haver uma rediscussão sobre o ensino da língua portuguesa, que era preciso haver uma rediscussão sobre o ensino da gramática, né? O objeto de estudo do professor, do profissional de letras, o objeto de ensino, né? O foco de ensino não poderia ser nas palavras de Giraldi. E aí se fala, professor, esse cara amanheceu e acordou com essa ideia louca aí? Não. É claro que ele o que ele escreveu e defende até hoje, né? É claro que vai ao encontro das principais teorias mais modernas do ensino da língua portuguesa, sobretudo, claro, Bakhtin, que é uma grande referência nessa rediscussão do ensino da língua, né? Então, o Giraldi, ele fala para a gente o seguinte, olha, é preciso um olhar diferenciado, né? É preciso tirar o foco exclusivamente do objeto gramática normativa para uma necessidade de uma prática de análise linguística. E aí ele foi o pai da expressão, né? Análise linguística. Beleza? De vez em quando eu vou abrir o chat, você pode... tá. Agora que eu fui abrir o chat aqui, podem ficar à vontade. Lucélia, né? Pimenta, nossa amiga e aluna aí de Laranjal do Jari, né? E eu já morei em Laranjal do Jari, já trabalhei em Laranjal do Jari, é um povo muito querido, né? Uma cidade muito querida, e já voltei várias vezes aí, né? Na época que eu estudava em Laranjal do Jari, era muito difícil esse acesso à educação. A gente não tinha, né, esse acesso aí como a gente tem hoje, né? Era impensável naquele momento um professor de Macapá fazendo uma live, uma aula, e a gente está assistindo. Eu sei que a internet é complicada, né? Mas fica salvo, depois você pode assistir na íntegra, fique à vontade, vocês têm o meu WhatsApp, eu falo com vocês todos os dias, né? Todos os dias alguém manda uma mensagem para mim, eu tenho atendido todo mundo, né? Vamos lá, então, continuar. Aí eu vou trazer para vocês aqui um trecho de uma fala do Giraldi, beleza? Eu vou trazer aqui um trecho. Vocês já conheciam, deixa eu fazer uma pergunta assim, que talvez um pouco invasiva, vocês já conheciam esse autor, nunca tinham ouvido falar sobre esse autor? Né? Pode ficar à vontade, pessoal, aqui a gente não está para o meu concorrente e tal, né? Sim, né? Ó, a gente não está aqui com, porque eu não quero falar nada, que ele é meu concorrente, não vamos pensar assim, né? Na verdade, eu tenho falado nas minhas aulas, e eu estou falando isso, não é palestra motivacional, não. Meu amigo, nós não estamos disputando vaga com ninguém, pessoal. O nosso concorrente, professor, isso é frase batida. Não é, pessoal. Nós só estamos disputando com o nosso próprio... Com quem? Comigo mesmo. Eu só disputo comigo mesmo. Porque quem fizer 80% dessa prova, 85%, 90%, está dentro. Né? Menos de 80%, e aí é da prova toda, né? Menos de 80%, aí é uma discussão aberta. Né? Mas se você chega lá, faz 85% da prova, você não está disputando vaga com ninguém, a vaga é tua. Né? Então, a gente precisa ter essa mentalidade de abundância, não ficar achando que, eu estou tomando a vaga de alguém vai tomar a minha vaga, não sei o quê. Não é assim. Beleza? Vamos lá. Que bom, olha, já responderam aí no chat, beleza. Uso da expressão análise linguística não se deve ao mero gosto de novas terminologias. E aí são frases do autor. Análise linguística inclui tanto trabalho sobre as questões tradicionais da gramática, olha aqui, análise linguística inclui tanto trabalho sobre as questões tradicionais da gramática, professor, o servidor fala que isso vão ser servidores também, né? Na outra turma eu chamo de servidor para eles lá. Vocês também vão ser servidores, mas aqui eu chamo de professores, né? Professores, análise linguística prega o fim do ensino da gramática? Não. Aqui são as falas do autor.
Análise linguística inclui tanto o trabalho sobre as questões tradicionais da língua, né, tradicionais da gramática, quanto amplas, né, a propósito do texto, entre as quais vale a pena citar coesão e coerência, coesão e coerência interna do texto, adequação do texto aos objetivos pretendidos, análise dos recursos expressivos, organização e inclusão de informações. Essencialmente, a prática da análise linguística não poderá limitar-se à higienização do texto do aluno em seus aspectos gramaticais e ortográficos, limitando-se à correção. Trata-se de trabalhar com o aluno o seu texto para que ele atinja seus objetivos junto aos leitores que se destina. Então, se você está na sala de aula, né, aqui alguns colegas estão na sala de aula, né, estão ensinando língua portuguesa, estão atualmente já na sala de aula. Alguns trabalhando em escola particular, outros trabalhando no contrato administrativo, outros são servidores efetivos. Aqui eu conheço alguns de vocês já são efetivos e querem acumular, né? Então, se você trabalha lá na sua sala de aula com o seu aluno, texto, né? E você, quando você analisa, quando você corrige, né? Você propõe na sua prática algo muito além da correção gramatical, fala assim para ele, olha, Joãozinho, esse teu texto aqui, ele não tem nenhum erro gramatical, você não tem nenhum erro ortográfico, mas esse teu texto aqui, ele não está coerente. Eu acho que você quis dizer isso e, de repente, você colocou uma expressão aqui que não sabe bem o significado dela, não faz sentido. Então, você perceba que isso é uma análise linguística. Você fala, professor, mas isso eu fazia, então eu não sabia? Sim, possivelmente sim. Isso aí é reflexo do estudo do professor Geraldi. Então, Geraldi, né? Então, ele propõe um olhar diferente para o estudo, para o ensino da língua portuguesa, né? Vamos aqui no próximo. Eu vou avançar para a gente não ficar por uma questão dinâmica, e eu faço isso nas nossas aulas, eu vou intercalar com questão. Eu vou lá no final com você, que eu quero passar uma questão, certo? E depois a gente volta com a parte do conteúdo. Deixa eu mostrar aqui para você. Eu não quero essa ainda, eu não quero essa. Eu quero uma do CESP, bem aqui. Olha aqui. Eu vou buscar um copo com água, eu quero que você leia essa questão e me diga certo ou errado. Beleza? Leia essa questão, me diga certo ou errado. Vamos lá? E aí, já saiu a boa? Não, ninguém ainda não, ninguém ainda arriscou. Defenda o ponto de vista de que errado, defenda o ponto de vista. Olha como essa questão é interessante, porque ela traz uma passagem imensa, né, do pensamento do professor Geraldi, né? Uma passagem imensa. Ó. Defenda o ponto de vista de que o ensino
da língua portuguesa deveria centrar-se em 3 práticas: leitura de textos, produção de textos e análise linguística. Essas práticas, integradas ao processo de ensino-aprendizagem, têm 2 objetivos interligados: tentar ultrapassar, apesar dos limites da escola e artificialmente que se institui em sala de aula, quanto ao uso da linguagem, possibilitar, pelo uso não artificial da linguagem, o domínio efetivo da língua padrão em suas modalidades oral e escrita. Uma coisa é saber a língua, isto é, dominar as habilidades de uso da língua em situações concretas e interações, entendendo e produzindo enunciados adequados nos diversos contextos, percebendo as dificuldades entre as formas de expressão e outra. Outra coisa é saber analisar uma língua, dominando conceitos e metalinguagens, a partir dos quais se fala sobre a língua. Tá, vi aqui um comentário. Outra coisa sobre saber analisar uma língua, dominando conceitos e metalinguagens, a partir dos quais se fala sobre a língua, que apresenta características estruturais e uso. João Vanderlei Geraldi, o texto na sala de aula. Com base no texto acima, e em conhecimentos da metodologia do ensino da língua portuguesa, essa foi uma prova para professor de língua portuguesa, né? Julgue os próximos itens. Para que o aluno domine a língua padrão, o professor deve usar em sala de aula exclusivamente textos de gêneros literários retirados de livros clássicos. Certo ou errado, seguidores? Todo mundo já marcou aí, né? Pessoal, o ensino da língua portuguesa, essa questão parece óbvia hoje, mas nem sempre ela foi. E muita gente talvez ficaria com dificuldade nela. Porque até hoje se prestigia muito, né, os clássicos. Mas claro que o aluno deve ter contato com os clássicos, entendeu? Deve ter contato, mas pode acontecer, e costumeiramente acontece, se você trabalha, por exemplo, leitura com um aluno, imagina aí, meu amigo, um aluno de 12 anos, um aluno de 13 anos, e você vai trabalhar um livro, eu estou lendo esse livro bem aqui, ó. Eu estou lendo esse livro bem aqui. O professor Kelly gosta muito desse autor, né, que é o Kafka, e eu estou lendo esse aqui, é o Processo, um texto horrível, né, imenso, um livro imenso, um monte de assim, que uma pessoa tem que estar com muita vontade de ler para ler, né, esse livro. Eu não recomendo esse livro para um aluno de 13 anos. Né? Eu tenho meus sobrinhos, que eu tenho uma sobrinha especial que está nessa idade, e eu comprei alguns livros para ela, assim, bem da literatura infanto-juvenil mesmo, e tal, bem para quem quer começar a gostar de ler. Porque se eu der um livro desse aqui para ela, ela vai ter um trauma imenso e nunca mais querer ler na vida dela. Então, é claro que os clássicos devem ser apresentados a um aluno, mas não exclusivamente os clássicos, né? Não exclusivamente. Isso aqui é um clássico, né? Mas não exclusivamente os clássicos. Então, meu amigo, eu acho muito interessante quando a gente resolve questões, porque você fala assim, professor, será que vai cair essa questão de novo no concurso? Não, né? Não é que vai cair essa questão, mas a ideia pode voltar, né? Então, nós sabemos, vocês sabem disso, que o estudo para concurso, ele deve ser teoria e resolução de questões. Por isso, o professor Kelly e eu, a gente está muito alinhado nesse sentido. Nenhum de nós, né, faz um assunto sem questões. A gente vai para questões. Então, meu amigo, se você marcou errado nessa, você pode comemorar, você está arrebentando no simulado. Pode comemorar no chat, dê o seu grito virtual aí, né? Pode comemorar, você está arrebentando. Beleza. É para comemorar mesmo. Isso, é para comemorar, Fala assim, professor, não vou comemorar, não, professor. Só foi uma, né?
uma questão que faz uma diferença imensa. Isso aí estava fácil, professor. Meu amigo, em concurso não tem essa, não. Né? Você pode ter certeza que dos 30 mil inscritos, muitos teriam dificuldade. Na hora da prova, tem que contar com o aspecto ansiedade, contar com o aspecto nervosismo, né? Tem muita coisa em jogo ali. Então, meu amigo, essa questão você tem que comemorar sim se você acertou. Vamos lá. Eu vou voltar a avançar um pouco mais no programa aqui, no conteúdo, e a gente, daqui a pouco, volta para mais uma questão. Beleza? A gente vai intercalando. Esse referencial que subsidia a prática de análise linguística nos documentos curriculares criados após os estudos de Geraldi. Olha, documentos curriculares criados após os estudos de Geraldi, embora algumas proposições desses documentos não sejam tão claras para os docentes. Os parâmetros curriculares nacionais de língua portuguesa apresentam uma tentativa de inserção das práticas discursivas da teoria bakhtiniana que tomava forças no Brasil na época da criação desse documento, mas não mantém consistência teórica para o respaldo requerido. No que concerne às práticas de leitura, oralidade e escrita, a proposta defendida pelos parâmetros curriculares nacionais de língua portuguesa indica essas práticas relacionadas aos diferentes gêneros discursivos, olha, práticas de língua portuguesa relacionadas aos diferentes gêneros discursivos, como forma de ampliação da competência discursiva do aluno para o processo de interlocução. E nesse viés, o texto é visto, está aqui, não mais a gramática, objeto único, né, do nosso estudo, a gramática como endeusada, como a gramática como aquele objeto, né, inquestionável, inconteste, né, com verdades irrefutáveis, não. Foi se dando lugar, ou foi ganhando espaço, o texto. Né? O texto. Aquela questão da questão contextualizada. É substantivo? Eu tenho que saber que é substantivo? Tenho que saber. Mas eu tenho que saber dentro de um contexto. Eu tenho que saber que é um adjetivo dentro de um contexto. Né? E, principalmente, claro, eu tenho que ter habilidades discursivas. E, nesse viés, o texto é visto como uma unidade básica de ensino da língua portuguesa. O texto como unidade básica de ensino da língua portuguesa, opondo-se a concepções estruturalistas pautadas em posições que tomam o estudo da língua a partir de encaminhamentos sintéticos, cujo movimento parte de unidades menores para unidades mais abrangentes. Beleza? Em alguns momentos aqui eu me empolgo, já falo um pouco mais alto, os vizinhos aqui podem até achar que eu estou brigando com alguém, mas é que a gente já fica com uma vontade, né, de abrir a tua cabeça e jogar isso lá dentro. Assim, os parâmetros curriculares nacionais reforçam que a análise linguística não é uma nova denominação para o ensino da gramática, justificando que, quando se toma o texto como unidade de ensino, o texto deve ser tomado, então, como unidade de ensino. Os aspectos a serem tematizados não se referem somente à dimensão gramatical, a conteúdos relacionados às dimensões pragmáticas, semântica, que, por serem inerentes à própria atividade discursiva, precisam, na escola, ser tratados de maneira articulada e simultânea no desenvolvimento das práticas de produção e percepção de textos. Aqui são os parâmetros curriculares nacionais. Né? Dessa forma, a análise linguística, de acordo com o propósito, deve estar relacionada a todas as práticas de trabalho com a língua. Aliada a essa articulação, os parâmetros propõem um trabalho com gêneros. Os parâmetros propõem um trabalho com gêneros textuais, polarizando primeiramente os que fazem parte da esfera cotidiana do aluno. Olha aqui, mais uma informação importante que deve ser primeiramente trabalhado aqueles que pertencem à esfera cotidiana do aluno, ampliando esse repertório para os gêneros de outras esferas, os quais podem ser utilizados pelos alunos em futuras interações profissionais cotidianas. Ou seja, deve-se trabalhar os gêneros, os gêneros textuais escritos, gêneros textuais orais, e deve-se trabalhar também, sobretudo, aqueles da esfera da prática cotidiana do aluno, primeiramente, né? Da prática cotidiana do aluno.
E depois, por exemplo, não vai trabalhar com o aluno primeiramente, por exemplo, habeas corpus, mandado de segurança, lei, né? Não, porque isso aí é da esfera jurídica, isso aí é algo que talvez ele vai ter contato na sua esfera de trabalho, se for para essa área, né? A análise linguística e suas articulações com a produção de escrita textual. Eu vou intercalar aqui, eu vou voltar com você em mais um slide. De novo, o Geraldo ele é citado muito, mas eu quero uma outra naquela mesma pegada lá, de certo ou errado, foi essa aqui que eu vi. Opa, faltou formatar, não tá bem formatado. Pessoal, deixa eu deixa eu vou formatar aqui rapidinho. Você está me vendo a minha tela, não mais? Vai ficar bem legal aqui. Rapidinho. Eu vou. Enquanto eu só vou formatar aqui, você já vai lendo, né? Eu estou formatando aqui, você já vai lendo, beleza? E me diz certo ou errado. Tá? Pronto, agora acho que tá legal. Agora está melhor. Defendo o ponto de vista de que o ensino de língua portuguesa deveria centrar-se em três práticas: leitura de textos, produção de textos e análise linguística. Essas práticas integradas no processo de ensino-aprendizagem têm dois objetivos interligados: tentar ultrapassar, apesar dos limites da escola, a artificialidade que se institui na sala de aula quanto ao uso da linguagem, e B, possibilitar, pelo uso não artificial da linguagem, o domínio efetivo da língua padrão em suas modalidades oral e escrita. Uma coisa é saber a língua, isto é, dominar as habilidades de uso da língua em situações concretas de interação, entendendo e produzindo enunciados adequados aos diversos contextos, percebendo as dificuldades entre uma forma de expressão e outra. Outra coisa é saber analisar uma língua, dominando conceitos e metalinguagens, a partir dos quais se fala sobre a língua, se apresentam suas características estruturais de uso. João Vanderlei Geraldi, o texto na sala de aula. Mais uma questão que traz um trecho da obra dele, né, citando esse autor tão referendado no nosso estudo. Com base no texto acima e nos conhecimentos acerca da metodologia do ensino da língua portuguesa, julgue os itens. O desenvolvimento da língua oral para uso em diversas situações deve ser um dos objetivos do ensino da língua portuguesa na escola. Certo ou errado? Já? Todo mundo leu? Sai o gabarito, né, pessoal? Questão tranquila também? Tá certo, né? O desenvolvimento da língua oral. Percebe que uma aula ela vai ligando a outra, vai ligando a outra, e o assunto ele vai se. Né, e o assunto ele vai
vai acumulando na nossa cabeça, né? Vai aumentando a nossa possibilidade de aprovação. Isso é muito bacana. E aqui nós temos uma questão que ela se refere muito à nossa aula sobre oralidade. Se você não assistiu a nossa aula sobre oralidade, essa aula foi eu que ministrei para vocês, assista lá a nossa aula número 3, né? O nosso terceiro encontro. Terceiro ou segundo, até eu estou na dúvida agora. Assista lá a nossa aula. Beleza? Tranquilo? Eu acho que é 3. Vamos lá. Veja lá. Oralidade. E aí você marca aqui a letra C. Tá certo? Vamos lá. Separei aqui, são mais de 10 questões. Opa, alguém aqui. Análise linguística e suas articulações com a produção e reescritura textual. Tomada no viés que considera a linguagem como uma forma de interação. Opa, isso aqui é muito bacana, pessoal. Fica ligado nesses destaques que eu faço. Fica ligado nesses destaques. Tomada no viés que a linguagem como forma de interação, né? A prática de análise linguística assume também um caráter dialógico, voltado aos sentidos do texto e aos significados produzidos pelas situações de interação. Partindo desse pressuposto, é inviável tratar a análise linguística num contexto fragmentado e isolado das demais práticas discursivas, tal como ainda vem sendo observado em algumas situações na sala de aula. Assim, a tese que defendemos repousa na ideia de que as práticas discursivas, oralidade, leitura, escrita e reescrita, são atravessadas de forma inerente pela análise linguística. E aí, meu amigo, já está até destacado o que você deve escrever. Ainda tem isso, viu, pessoal? Eu vou te explicar outra coisa. Além de estar impresso, além de você estar destacando com marca-texto, como eu estou fazendo aqui, algumas passagens são tão boas que eu quero que você escreva. Você não tem um caderno? Que, meu amigo, se você não tiver um caderno nessa altura do campeonato, né, você está muito errado. Então, você tem um caderno, né, e aí você escreve no teu caderno. Por quê? Porque assim você consegue memorizar melhor. Você pode, inclusive, se você pegar umas ideias escrevendo, você consegue tá aí, ó, né? Você consegue, muitas vezes, você vai aproveitar o que você escreveu para o estudo de caso. Lá no estudo de caso, que tem que estar fundamentado. Já pensou se você cita, né, um autor, mas assim, cita mesmo, não metendo um gato, né? Forçando lá. Não, mas você cita, né? Isso, tem que anotar. Você cita Geraldi, quando a gente fala, por exemplo, em análise linguística, cita uma fala dele, nem que você não cite ipsiliter, né? Você pode citar em reescritura, você pode citar ideia, nem que você não cite, porque de repente você fala, mas se eu não souber exatamente o que ele falou, não coloca entre aspas, não cita ipsiliter, né? Você cita com reescritura da ideia. Agora, dá referência para o cara, né? Por exemplo, você já sabe que foi o João Vanderlei Geraldi, que é o pai da expressão análise linguística, é um dos precursores desse estudo no Brasil. Então, o que eu te falei sobre escrever, aqui, eu vou ler um pouquinho atrás, né, que diz assim, a tese que defendemos repousa na ideia de que as práticas discursivas são atravessadas de forma inerente pela análise linguística, pois não há como desvincular em qualquer gênero os aspectos discursivos nos sentidos produzidos pelos elementos linguísticos que configuram a estrutura lexical, a estrutura textual, né? Situando a produção escrita nesse contexto, verificamos que o texto deve ser tomado como produção de interação entre os sujeitos, o texto deve ser tomado como produção de interação entre sujeitos sociais responsivos, envolvendo-se nesse movimento as interações daquele que faz uso da língua para atingir o seu intento, sem, contudo, ignorar que o leitor, com seus conhecimentos, é parte construtiva desse processo. Aí aqui já vem a professora Koch, Elias, né, como referências teóricas. A produção escrita deve ser entendida como um trabalho desenvolvido a partir de reais necessidades de interrupção.
Autor e intelector atuam de forma dialógica nessa produção. Para os parâmetros curriculares nacionais da língua portuguesa, os encaminhamentos direcionados à produção textual devem considerá-la com a finalidade de formar escritores competentes, capazes de produzir textos coerentes, coesos e eficazes, assinando dessa forma a articulação entre produção escrita e análise linguística. Para isso, o documento toma os gêneros discursivos como objetos de ensino e reforça o importante de um trabalho pautado nas noções desses gêneros. Meu amigo, toda e qualquer questão, deixa eu te falar aqui, vem aqui comigo, vou até tirar aqui da tela. Servidor, qualquer questão que você... Vamos pegar, assim, princípios. Se a gente estivesse estudando direito, né? Se a gente estivesse estudando direito constitucional, direito de trabalho, direito administrativo, a gente ia falar sobre princípios, né? Ó, a administração pública deve se pautar pelo princípio da impessoalidade, moralidade, eficiência, entre outros, publicidade, celeridade, princípios. Então, se eu sei que a administração deve se pautar no princípio da impessoalidade, todas as questões que eu resolver, eu tenho que estar com isso na cabeça, que tem que ser... A administração deve se pautar com o princípio da impessoalidade. Não é isso? Princípio. Né? Eu tenho na minha cabeça que o princípio, no direito constitucional, o princípio da dignidade da pessoa humana, ele é um princípio constitucional. Então, todas as questões que eu resolver, eu tenho que resolver a partir desse princípio. Né? Eu não posso pregar determinadas coisas, né? Resolver determinadas questões contra o princípio da dignidade da pessoa humana. Vamos entender língua portuguesa, questões para a nossa prova para o professor de português. Todas as questões de língua portuguesa, princípios, devem falar que o ensino da língua portuguesa deve estar pautado no estudo de gêneros textuais, que o ensino da língua portuguesa deve estar pautado na produção de escrita, né, em que esteja essa produção num processo de interação entre autor e intelector, que o objetivo do texto deve ser acima das questões gramaticais, que o objetivo do texto deve ser o estudo, um texto coerente, um texto coeso, né? Um texto que respeite os fatores de textualidade, um texto que tenha esses fatores de textualidade. O estudo, o ensino da língua portuguesa na sala de aula, e aí princípios, todas as questões que eu for resolver, eu tenho que aplicar isso. O princípio, o ensino da língua portuguesa deve ser aquele ensino pautado em eixos temáticos. Esses eixos temáticos são eixos que estão na base nacional comum curricular. Esse ensino, esses eixos, eles estão, né, normatizados, né, através das diretrizes dos parâmetros curriculares nacionais, quais sejam, são 4, né? Oralidade, escrita, produção de texto, a análise linguística. A gente está falando de um deles hoje, a análise linguística. A gente deve lembrar princípios. Análise linguística é uma análise, é uma expressão que tem como pai, né, o professor, que depois eu vou confirmar, mas eu acredito que é da Unicamp, né? Professor Geraldi, né? Um cara que é a grande referência teórica no Brasil sobre essa discussão, que escreveu obras extremamente importantes na década de 80, que são obras que foram refletidas no ensino e que influenciaram, inclusive as obras dele influenciaram os próprios documentos oficiais do governo, né, norteando o ensino da língua portuguesa em âmbito nacional. Então, assim, princípios, você está entendendo princípios? Porque mesmo que faltar uma leitura, você fala, professor, dá tempo de eu ler 2 livros do Geraldi até o dia da prova? Não dá. Você tem que ler os artigos que eu coloquei na plataforma para você, você tem que assistir às nossas aulas e você pode assistir uma entrevista dele, que eu vou compartilhar com vocês, que aí você vai pegando mais ideias, você mata, você não vai errar nenhuma questão dessa. Entendeu? Então, você já sabe, análise linguística é uma análise que ela vai muito além, mas não exclui os aspectos gramaticais. Análise linguística é uma análise que é uma prática de ensino
que prestigia tem como objeto o estudo do texto. E, claro, o estudo do texto a partir dos diferentes gêneros textuais. Gêneros da esfera oral, gêneros da esfera escrita. Gêneros orais, gêneros escritos. E aí digo mais, de acordo também com a leitura do autor, que eu trouxe trechos da obra dele aqui no nosso slide, esses gêneros devem ser prestigiados, devem ser priorizados, os gêneros que são de maior familiaridade do aluno, gêneros da esfera escolar, né? E depois o aluno vai ter contato com outros gêneros de outras esferas. Meu amigo, você está percebendo? De vez em quando eu me empolgo aqui, eu tenho que tomar uma água e dar uma respirada, que eu me empolgo aqui, parece até que estou brigando. Mas você está percebendo que são princípios, né, que você vai pegando e aí você não erra. Fala, professor, pode cair uma questão dessa, eu vou torcer para cair, inclusive, uma questão dessa, porque eu vou arrebentar. Vamos lá, dar sequência na nossa apresentação. Agora eu já estou mais tranquilo. A produção, eu falei aqui, a produção oral e escrita de textos pertencentes a diferentes gêneros supõe o desenvolvimento de diversas capacidades que devem ser enfocadas nas situações de ensino. É preciso abandonar a crença na existência de um gênero prototípico que permitiria ensinar todos os gêneros em circulação social. Isso aí, né? Que existia na existência de um gênero, um protótipo, que ele quer dizer, né? Que permita todos eles. Não, é preciso trabalhar gêneros textuais. Beleza? Assim, né? A gente traz as principais ideias do autor, né? E eu convido vossas senhorias a resolver comigo algumas questões. Eu já intercalei duas ali para a gente deixar mais dinâmica a apresentação, e agora a gente vai fazer uma sequência de questões. Aqui já tem, olha, de cara, né? Opa, aqui ainda não é, não. Aqui ainda não é uma questão. É que o formato parece uma questão, a questão vai vir daqui a pouco. Ainda é um ensinamento teórico, né, do professor Geraldi, que fala assim, de acordo com Geraldi, 97, para produzir um texto em qualquer modalidade, é necessário que se tenha o que dizer, se tenha uma razão para dizer o que se tem a dizer, se tenha para quem dizer o que se tem a dizer. Letra D, o locutor se constitua como tal, enquanto sujeito no que diz e o que diz para quem diz, se escolham as estratégias para realizar. Vocês devem lembrar que nós resolvemos uma questão na aula de oralidade. Nós resolvemos uma questão que era muito parecida com esse trecho do livro dele. Aí era assim que estava. Não sei se vocês lembram. Quem lembra? Alguns lembram aqui que assistiu essa aula de oralidade. Aí ele pegou, a banca pegou igualzinho como está no livro, que aqui está assim que está no livro dele. Né? Eu fiz um recorte da obra dele, né? E aí tá assim, letra A, letra B, letra C, eles meter um gato lá no meio, que era errada, né? Duas, se eles colocaram lá. Eu não vou colocar de novo aqui a questão, porque tá lá no vídeo, tá na plataforma, quero que você assista, beleza? Mas aqui foi o trecho de onde foi tirado lá aquela questão. Né? Vamos lá. Análise linguística, novidades. Aqui eu fiz um recorte, pessoal, mas eu vou melhorar aqui para vocês. Eu vou melhorar aqui. Cadê? Saiu aqui. Deixa eu só vou. Eu vou formatar. Não ficou legal a formatação. Porque eu fiz um recorte de um material que eu achei na internet, mas era bem aqui, ó. Cadê? Eu tenho que retirar bem aqui. Aí eu até mandei para vocês já, mas eu vou mandar de novo. Eu achei interessante, né? Isso aqui é de uma apresentação que eu achei na minha pesquisa, né? E aqui é interessante, esse slide aqui é bem interessante. Análise linguística e novidade do ensino, ó. Né? Ó. Análise linguística e novidades do ensino.
que aconteceu? Espera aí. Opa, aqui. Com a análise linguística, os alunos devem refletir a respeito dos usos da língua para que possam aprender e utilizar os recursos nela existentes na produção de seus textos. Ao trabalhar com atividade de análise linguística em sala de aula, o professor estará utilizando uma nova abordagem de ensino e levará os seus alunos a compreender determinados aspectos da língua. Né? Muito interessante esse slide aqui. Tá? Bom, tá aqui. Eu vou ajeitar esse outro também aqui. Né? Vou ajeitar esse outro para explicar para vocês. A gente vai pegando, né? Vale ressaltar a diferença entre o ensino da gramática. Olha aqui. A gente vai fazendo pesquisa, vai montando nossa aula. Só que aí faltou aquele toque final, né? Faltou aquele arremate aqui. E aí ficou. Agora sim, ó. Trazendo aqui. Né? O professor ele tem que ser o profissional, não é só o conteúdo, né? Tem que ter essa habilidade, vocês sabem disso, que vocês são professores. A gente tem que ter o um mínimo aqui, né, de habilidade nesses programas para preparar uma aula legal para os nossos alunos. Né? Então, aqui, deixa eu compartilhar com vocês esse slide aqui, bem interessante. Olha aí como ficou. Né? Vale ressaltar a diferença entre o ensino de gramática e a prática da análise linguística. Achei muito interessante esse slide e já vou te dizer, ele está naquele grupo de slide que eu gosto de dizer para você, escreve, põe na parede do teu quarto, né? Porque aqui a gente tem, olha, muito claro, né? As duas concepções, né? A gente tem muito claro. Vale ressaltar a diferença entre o ensino de gramática e a prática de análise linguística. Ensino de gramática, unidade privilegiada. A palavra, a frase e o período. Prática de análise linguística, unidade privilegiada. O que nós temos aqui? O texto. Preferência, ensino de gramática, preferência por exercícios estruturais, de identificação e classificação de unidades, funções morfológicas, correção, funções sintáticas. Aqui, prática de análise linguística, preferência por questões abertas e atividade de pesquisa, que exigem comparação e reflexão sobre adequação e efeitos de sentido. Essa palavra, reflexão, ela é muito falada no ensino de análise linguística. Ensino da gramática, a concepção de língua como sistema, estrutura inflexível e invariável. Prática de análise linguística. Concepção de língua como ação interlocutiva situada, sujeita à interferência dos falantes. Muito legal aqui. É uma planilha, você percebe que ela é antiga, né? Que o linguístico ainda está até com trema ali, o trema nem existe mais, mas muito atual, né? Olha lá. Agora eu convido vossas senhorias a resolver comigo uma série de questões que eu trouxe para o nosso encontro de hoje. E aí, meu amigo, eu vou deixar um minuto para você dar uma lida, né? Você que está assistindo a retransmissão, pausa, né? E depois você assiste, e depois você vê os nossos comentários. Qual é a boa? Vamos lá.
A questão diz assim... Opa, tá. A questão diz assim... Cadê? Tá. De acordo com o Programa de Formação Continuada de Professores Alfabetizados, os objetivos com os quais estão organizados os trabalhos com a língua portuguesa pautam-se em 5 eixos linguísticos: leitura, produção de textos, oralidade, análise linguística e apropriação do código. Ao tratar especificamente da análise linguística em sala de aula, Geraldi postula que tal prática é realizada a partir de e no interior de atividade de leitura e produção de texto enquanto interação efetiva. Frente a essas considerações, analise a situação a seguir. Jucineide é professora de uma classe de alfabetização. No início do ano letivo, pediu que as crianças escrevessem um texto sobre o que quisessem. 3 textos apresentados pelos alunos chamaram a atenção da professora. Gustavo: a nave espacial desceu no quintal da casa da avó e saíram extraterrestre para fora, deixando todo mundo com medo, porque eles tinham um cabeção verde com um olho só no meio da testa. Deus meu, o que está acontecendo aqui? Os homens corriam, as mulheres gritavam. O texto do Leonardo: Zeca e eu fomos pescar e daí ele jogou a linha. De repente, ela puxou e ele pegou peixe de uns grandes. Então ele disse: hoje vai ser uma pescaria daqueles, mas começou a chover, mas começou a chover. A água ficou suja, aí o anzol enroscou e nós fomos embora. E aí vem o José Pedro. O José Pedro diz assim: eles sartaram da classe e foram pegar quiba de cigarro, mas a zeladora viu e caguetou para a diretora. A diretora pôs eles de castigo e falou que só sortava eles quando o pai viesse. A análise linguística desses textos apontam que o trabalho do professor deve enfocar... Pessoal, essa questão até parece parece até uma questão de estudo de caso, né? Parece até uma questão assim para estudo de caso. Já saiu aqui o gabarito? O que vocês marcaram? Letra D? Letra D? Todo mundo... Todo mundo foi na letra D. O que está acontecendo hoje? Todo mundo um tá dando um gabarito, os outros estão seguindo, estava vazando o gabarito, ou o que vocês querem passar junto no concurso, é isso? Análise linguística desses textos aponta que todo mundo está marcando a mesma questão. Daqui a pouco eu vou mandar uma para distorcer, então, para gerar uma separação aí. A letra A diz assim: aquisição das marcas composicionais da narrativa. A análise linguística aponta que o trabalho do professor deve enfocar a correção das questões gramaticais apenas. Pessoal, lembra que eu falei ainda há pouco sobre princípios, né? A letra B está fora. A busca de maior aproximação em relação à linguagem coloquial, e a letra D diz atividade de reflexão sobre a língua portuguesa, né? A primeira questão da nossa seleção aqui deve ser a letra D, a boa, conforme você marcou. E aí, meu amigo, se você marcou a letra D, você pode comemorar, você está arrebentando no simulado, pode soltar o teu grito da vitória, né? Alô, papai, alô, mamãe. Beleza, pode soltar o teu grito da vitória, que nós estamos caminhando rumo à posse, né? Hoje eu conversei, tem um aluno que ele trabalha, não vou dizer, não, de repente um dia ele vai assistir esse vídeo, ele vai saber que ele tá. É um amigo meu, vou dizer que é um amigo. E aí ele
falou assim para mim hoje, ele falou assim, pô, como é? Ele falou assim, estudar eu tô quase desistindo, porque estudar dá trabalho pra caramba, né? Né? E realmente, né? Eu falei, não desista, não desista, né? Dá trabalho pra caramba. Bom era a gente ficar tocando violão lá na orla, né? Tomando um vinho, ou fazendo alguma coisa que você gosta, estar com a tua família, passear, gastar dinheiro, viajar, né? Isso que é bacana, claro, mas dá trabalho. Então, qual é a reflexão que eu tiro, né? Se você está assistindo a nossa aula, você, né, mesmo que você não esteja acompanhando ao vivo, tem muita gente que assiste depois a regravação. Ah, outro dia um aluno mandou mensagem para mim quase meia-noite, eu só fui ver no outro dia, né? Ele mandou a foto, estava assistindo a minha aula, e eu tenho certeza que Deus está vendo, entendeu? Tenho certeza que Deus está vendo e o teu esforço ele vai ser recompensado, beleza? Então acredite, vai dar certo, você vai passar, tá bom? Você pode ter certeza, o seu esforço ele vai ser recompensado. Você não vai se arrepender. Pelo contrário, daqui a alguns anos você vai estar dando esse testemunho, né? Que foi difícil, teve adversidade, tudo aconteceu, mas você conseguiu. Amém? Vamos lá então para a nossa próxima questão. Você marcou a letra D, você pode comemorar. Vamos lá na próxima. Deixa eu ver aqui, deixa eu passar aqui. 2021, Universidade de Blumenau. Analise a alternativa que não se refere. Olha aqui, a gente tem que ter muito cuidado quando ele pede a que não se refere, né? Analise a alternativa que não se refere a um procedimento a ser adotado para o trabalho com análise linguística, em consonância com a perspectiva teórica discursiva enunciativa adotada no currículo da educação básica do Sistema Municipal de Ensino de Blumenau. Ah, professor, mas essa aí é só do ensino de Blumenau, né? Não, essa aí é um princípio, né? Dá para matar por princípio. Letra A, ele que não se refere a um procedimento adotado. Letra A, analisar de forma contextualizada os conteúdos linguísticos adequados à situação de comunicação ao uso. Ah, dá um tempinho aí, né? Dá uma lida, 1 minuto. Vai lá, qual é a boa? Já? Rapaz, tá aí, a Tayane Gama tá uma bala, né? Tá uma bala, não tem nem de ler. Assim, é a letra E. E aí, servidor, tem mais alguém que acompanha a relatora? Ah,
Conhecer e refletir, a letra A e a letra B tem tudo a ver né, com análise linguística, né? A letra A e a letra B. Aí a letra C fala assim: conhecer e refletir sobre as tradições orais e seus gêneros, considerando as práticas sociais em que tais textos surgem e se perpetuam, né? Letra C também tem tudo a ver com análise linguística, né? Retomar conteúdos linguísticos sempre que emergirem em situações de uso, em uma abordagem em espiral. E a letra E é utilizar a gramática a gramática normativa como instrumento de pesquisa nas práticas de linguagem e na construção de noções ou conceitos linguísticos. Realmente, a letra E ela é estranha, né? Utilizar a gramática normativa como instrumento de pesquisa nas práticas de linguagem. Até aí, tudo bem, até aí a gente ainda engoliria, né, mas depois ele fala assim, e construção de noções ou conceitos linguísticos, ou seja, utilizar a gramática, né, normativa como instrumento de pesquisa e na construção de noções e conceitos linguísticos, né, é estranha. Né, não é bem isso, né, não é bem isso. Claro que, como a gente havia falado, a proposta não é abandonar o ensino, o estudo né, da gramática, mas não nesse aspecto, né, não dessa forma. Então, se você marcou na segunda questão a letra E, você pode comemorar, você está arrebentando, você segue aí invicto no simulado. Pode soltar o grito, alô papai, alô mamãe. Ficou uma questão confusa, né? Uma questão confusa aí. Beleza? Mas a gente vai ali, com aquilo que eu falei, a gente já está com os princípios na cabeça, né? A gente vai no faro, né? Vai no faro. Vamos lá. Fundação de Estudos e Pesquisas Socioeconômicos. Identifique abaixo as afirmativas verdadeiras D e F falsas de acordo com os parâmetros curriculares para ensino do português. São questões de professores de língua portuguesa que eu estou tirando aqui para vossas senhorias. Vamos lá, mais um minuto para você. Letra C. Já saiu a boa. Demais. Já? Vamos lá? Saiu aqui até agora só uma. Vamos lá.
No trabalho com gêneros textuais, o professor deve saber que o texto é múltiplo como enunciado, mas o único quando se diz respeito, mas o único quando se diz respeito à possibilidade aberta, mas o único. Eu acho até estranho, né? Deixa eu ver se eu acho essa questão. F, a primeira F. Tô achando estranho esse mais o único. Se algum erro de digitação. Mais o único, entendi. Tá, entendi. No trabalho com gêneros textuais, o professor deve saber que o texto é múltiplo como enunciado, mas o único quando se diz respeito à possibilidade aberta de atribuições de significados, devendo ser objeto único de análise e síntese. Devendo ser objeto único de análise e síntese. Certo ou errado? A primeira afirmação, de acordo com vossas senhorias, de acordo com vossas senhorias, e aí, F, né? Ele está dizendo só da primeira, né? A letra C, então, estou entendendo ali que a letra C é o gabarito, a boa. A segunda, a escola tem por função a responsabilidade de garantir a todos os seus alunos o acesso aos saberes linguísticos necessários para o exercício da cidadania, direito inalienável de todos. Olha aí, a gente falou, né? A gente falou no início do nosso encontro de hoje, né, muito sobre essa questão, sobre o acesso. E o acesso, sim, né, a uma das funções da escola, né, a todos os seus alunos o acesso aos saberes linguísticos. Eu falei desde a primeira aula, eu acredito que na aula de variantes linguísticas, que o aluno ele tem direito à norma culta, né? Ele tem direito à norma padrão, ele tem direito de conhecer. Porque isso a gente sabe que é uma ferramenta de inclusão social. Claro que deve ser ensinado respeitando, né, as variantes linguísticas, deve ser ensinado para o aluno, mas deve ser ensinado ao aluno. Deve ser ensinado, o aluno deve conhecer isso. Aí, interessante, exercício da cidadania, no início da nossa apresentação, a gente falou sobre isso, né? Exercício da cidadania, né? Vai ao encontro do que a gente já havia apresentado, e fala sobre um direito inalienável de todos, né? O que é um direito inalienável? Direito inalienável é um direito que você não pode alienar, você não pode dispor, você não pode vender, não é transacional, você não pode negociar, né? Então, é um direito inegociável, é um direito inalienável, né? Se você tem um direito que você pode negociar, fala assim, professor, eu tenho um direito, só que esse meu direito eu posso negociar. Eu tenho direito de receber 10 mil reais da justiça, eu vou negociar aqui para receber 5. Beleza, é o seu direito, você pode negociar. Mas aqui é um direito, você pode alienar, né? Você pode transacionar. Aqui a gente está falando de um direito que está intimamente ligado ao exercício da cidadania, que é um direito, portanto, inalienável. Né? A terceira, então, a segunda é verdadeira. Né? A segunda é verdadeira. A segunda é verdadeira, olhando as opções aqui, já sai a letra A, a letra B. Né? Olha aí. Né? Glenda chegou atrasada, mas chegou. Né? A mãe da Helena também, né? Né? Um abraço especial para a Helena. A segunda afirmação está correta. Tem problema se você chegar atrasado, se você sair mais cedo, não tem problema, que a aula vai ficar salva, você vai assistir na íntegra depois. A terceira afirmação: a linguagem como forma de ação interindividual é orientada por uma finalidade específica. Assim, em uma análise de conversa de bar, se reproduz linguagem, certo ou errado? Em uma em uma simples conversa de bar, se reproduz linguagem. Tá, entendi. A linguagem como forma de ação interindividual orientada por uma finalidade específica. Assim, em uma simples conversa de bar, se produz linguagem. Sim ou não? Né? O que a questão está dizendo? Olha, se a linguagem, né, é uma ação interindividual, para se produzir linguagem, a gente não precisa estar lá na Academia Brasileira de Letras. Né? Num bar também se produz linguagem, se tratam ali de gêneros. A gente está numa conversa de bar, numa discussão sobre política, sobre futebol,
né? Se fala, se tratam ali de gêneros textuais orais, né? E informais, né? Tá certo, tá certo. E aí você tem a segunda, tá certa. A terceira, os gêneros cursivos sofrem influência do momento histórico em que eles acontecem, sim ou não? Com certeza, os gêneros cursivos sofrem influência do momento histórico em que eles acontecem. Com certeza, pessoal. Você assistiu aula de gêneros cursivos, inclusive com o professor Kelly, né? Eles sofrem influência. O que isso significa? Sofrem influência, meu amigo? Isso é óbvio, né? Há 100 anos, se fazia muito escrever carta para as pessoas, né? Colocava a carta no pé do pombo, soltava o pombo, levava a carta lá, né? E meses depois a pessoa chegava, respondia a carta, aquilo ali, você fala, só aquela carta, né? A missiva, né? Como se chama, é um gênero textual. Sim, é um gênero textual. Hoje em dia ainda tem, claro, homens românticos como eu ainda escrevem cartas, né? Mas hoje em dia a gente está vivendo um contexto tecnológico em que se produzem outros tipos de gêneros textuais. Isso aí é de uma verdade patente, de uma verdade né, solar, beleza? Então, meu amigo, qualquer questão princípios, bora matar por princípios essa aí. A última afirmação, a produção de linguagem não implica a produção de discurso. A linguagem não implica. Pois este é decorrente das condições em que é realizado. Acrescente-se a isso o fato de que as escolhas do enunciador não são aleatórias, assim, inconsistentes, né? Inconsistentes. Mas é falso, né? É falso. A terceira questão, acho que é a terceira essa. Letra A, B, C, D, U, E, qual é a boa? Só pode ser a letra C, conforme vossas senhorias já expuseram. Vamos lá na próxima questão. Você, então, está arrebentando no simulado, pode comemorar, você está invicto. E aí, meu amigo, é essa pegada mesmo, viu, pessoal? É essa pegada. Professor, essas questões o senhor está trazendo de Marte, está trazendo da Lua, né? Não, são questões de concurso, são questões recentes. E você fala, professor, a gente tem que estar resolvendo questões da FGV. Meu amigo, o ideal é que a gente resolva questões 90%, 95% da banca. Só que assim, nós não temos tudo isso da FGV para o professor de português. Nós não temos tantas questões assim. Né? Nós vamos resolver muito mais do que tem. Então, a gente tem assim algumas bancas para o cargo professor de português, questões muito boas que a gente pode pegar e usar no nosso treinamento, entendeu? São questões boas. A gente não vai falar assim, essa questão aqui, ela é boa, ela é teórica, ela é prática, ela é tudo, mas ela não é da FGV, então não quero. Não, queremos sim. Vamos usar e vamos aproveitar e vamos aprender com aquela questão. Essa aqui, por exemplo, a língua, no sentido sociolinguístico do termo, não está de antemão pronta, dada como um sistema de que o sujeito se apropria para usá-la, segundo as suas necessidades específicas no momento de interação, mas que o próprio processo interlocutivo na atividade de linguagem a cada vez se reconstrói. Quem falou isso, mais uma vez, nosso amigo, não é, Geraldi, a grande referência do nosso encontro de hoje. Denunciado dado acima, que coloca o sujeito no centro da ação linguística, pode-se aferir que letra A, então um erro de formatação ali, que o A ficou meio balançado, mas assim, letra A diz assim, a linguagem é forma de expressão de pensamento e como tal importa ao seu usuário o domínio de um conjunto. Letra C, de novo, Tayane, tá o bicho aí, né? Não tá deixando nem te ler, meu amigo. É isso mesmo, Tayane. Ninguém te segura. Hoje a noite é tua para arrebentar nas questões de língua portuguesa. A linguagem é forma de expressão, a linguagem é forma de expressão de pensamento e, como tal, importa o seu usuário o domínio de um conjunto de regras gramaticais categóricas que determinam como se deve falar e escrever. Tá. Percebe que essa letra A, uma parte dela está certa. A linguagem é uma forma de expressão de pensamento.
É uma forma de expressão de pensamento. Importa ao seu usuário o domínio de um conjunto de regras gramaticais categóricas que determinam como se deve falar e escrever? Não. Né? Muita gente se utiliza da linguagem sem nenhum domínio, né, das categorias gramaticais. Letra B. A linguagem é forma de comunicação. É forma de comunicação, sim. E o seu sucesso depende do conhecimento que o emissor e seu receptor possuem do código linguístico por meio do qual se expressam. E o seu sucesso, letra B, segura a letra B. Vocês estão, todo mundo está dizendo letra C aí, Bora ver, professor, calma lá. A linguagem é forma de interação e se constrói a todo momento, nas situações de uso da língua. Segura também a C. No ensino da língua, é importante que se considere a gramática, conforme Segala, como um meio posto a nosso alcance para disciplinar a linguagem e atingir a forma ideal de expressão oral e escrita. Não, mais uma vez, princípios, né? Mais uma vez, princípios. Aqui o que acontece? Está se prestigiando, né, extremamente o estudo da gramática em detrimento né, do ensino da análise linguística, né? Então não é por aí. Sobretudo quando você tem no enunciado uma referência ao professor Geraldi, então não é a letra D. Mas olha, bora ler a letra B de novo. A linguagem é forma de comunicação e seu sucesso depende do conhecimento que o emissor e receptor possui do código linguístico meio do qual se expressa. Essa aí não está de toda errada não, pessoal. É forma de comunicação, né? A letra C é forma de interação. Tá aqui então, certo. Opa, já achei o erro da letra B. Pessoal, essa letra B aí, perfeito. Qual é a análise? Do enunciado acima. Vamos se ater ao comando do enunciado acima, que coloca o sujeito como centro da ação linguística, pode-se aferir que, eu concordo, letra C, beleza. A partir do enunciado, a linguagem é forma de interação e se constrói a todo momento em situação de uso da língua. Perfeito, letra C. Né? Mas eu estou te falando, a letra B, ela faz sentido também, ela não é absurda. Né? Não é absurda, como a D é absurda, como a A é absurda. Né? Então, beleza, letra C. Vamos lá. Na próxima, você acertou, você pode arrebentar, não. Você pode comemorar, você está arrebentando no simulado. Vamos lá, mais uma questão. Eu trouxe hoje para vocês aqui muitas questões, né, dessa parte do nosso conteúdo programático, análise linguística, lá no coração do nosso edital. Né? Meu amigo, pode comemorar, solte o grito da vitória. Assinale a alternativa a professor de língua portuguesa, assinale a alternativa correta quanto ao que se afirma a respeito das características das diferentes modalidades aplicadas ao uso da língua. Letra A. Existem gêneros textuais escritos que permitem uma linguagem informal. E aí, servidor? Vamos lá. No meio virtual, os gêneros textuais simulam as trocas comunicativas rápidas e dinâmicas de uma interação face a face. C. A linguagem informal, coloquial, utiliza uma linguagem simples, em geral oralmente. No entanto, uma frase coloquial não pode conter expressões que fogem às regras da gramática. Pode sim, né? Uma frase coloquial pode. A letra C, né? A letra C está fora. Tá entre A e a B ainda, né? Tá, segura, a B segura. B. Contrariamente à oralidade, a língua escrita tende a aproximar-se mais da norma culta, pois é geralmente utilizada em situações formais. Isso exclui das possibilidades da escrita os textos informais, em que a obediência às regras tradicionais não é preocupação. Exclui da possibilidade da escrita informal? Não, tem texto escrito informal, rede social, por exemplo. Né? Tem texto escrito informal. Letra E. Uma vez que, em nível nacional, existe uma língua padrão formal, todas as situações de uso da língua exigem que esse padrão seja considerado e utilizado. Pô, pessoal, essa letra E, ela é um tiro, né, na nossa aula de análise linguística, de variantes linguísticas. A gente não pode marcar essa letra E em hipótese alguma. Né? Então,
É claro, professor, existe uma língua padrão formal nacional? Sim, nós estudamos isso. Né? Está no artigo 13 da Constituição. A língua portuguesa é o idioma oficial do nosso país. É o idioma oficial, mas existem muitas línguas que são faladas no nosso país. E mesmo a língua portuguesa sendo o idioma oficial, existe também uma série de outras variantes. A língua portuguesa ela não é sinônimo de norma padrão. A norma padrão é uma variante, aquela que tem prestígio social, aquela que foi definida como a norma culta, né? É aquela, né? Que vem assim, vai vir assim, né? Você fala, professor, mas tá fácil, meu amigo, é estudar. Você tá achando que tá fácil porque você tá estudando. Imagina, eu falei ainda há pouco para vocês, você está concorrendo com você mesmo. Como é que você estava há um mês? Como é que você estava há 2 meses? É com você mesmo que você está concorrendo, né? Então é isso. A vaga é tua vaga está lá, está esperando por você. Você tem que tomar posse dela. A vaga é tua, está lá, meu amigo. Você vai lá, você vai arrebentar, você vai passar. Olha, está entre A e a B. E agora? Letra A. Existem gêneros textuais escritos que permitem uma linguagem informal. Né? Já saiu o gabarito aí? Alguém mandou a boa? Ninguém mandou a boa ainda, né? A B diz assim: vai, a Tayane Gama tá virada no cavalo do Vingador hoje. Né? Olha aí, letra B. No meio virtual, os gêneros textuais simulam as trocas comunicativas rápidas e dinâmicas de uma interação face a face. Né? Olha, a letra B não está de toda errada. Não está de toda errada, pessoal. No meio virtual, os gêneros textuais simulam as trocas comunicativas rápidas e dinâmicas de uma comunicação face a face. Simulam no meio virtual de uma interação face a face. Ela está incompleta, né, pessoal? Está incompleta. Não é bem isso, né? Mas olha, isso também não posso dizer que isso está errado, mas, sinceramente, fosse no concurso, eu marcaria a letra A. A letra A é incontestável, né? Existem gêneros textuais escritos que permitem uma linguagem informal. Incontestável, né? Incontestável. Gêneros textuais escritos, uma mensagem no celular. Permitem uma linguagem informal. Perfeito. Assim como existem gêneros orais que são formais. Não associe o escrito à formalidade, isso é um erro crasso. Não associe a oralidade a algo informal e a escrita a formal. Não faça isso, meu amigo. Beleza? Então, pode ter certeza, marca a letra A, pode comemorar. Agora, a B, ela ficou... Tá mal... Tá incompleta a letra B. Mas ela não tá absurda, não. Absurda tá a C, a D e a E. Né? A B não tá absurda, não. Beleza? É isso mesmo. O nosso objetivo aqui, pessoal, é analisar, comentar a questão, né? Não é saída do gabarito. O gabarito é esse, o gabarito é esse, o gabarito é esse. O gabarito você sabe, porque eu coloquei todas as referências da prova, você pode achar na internet aí o gabarito. Nosso objetivo aqui é entender, discutir aqui a questão e entender por que ela tá assim, né? Vamos lá. A próxima, deixa eu ler aqui. O linguista Roberto Gomes Camacho, ao discorrer sobre a norma culta e variedades linguísticas, defende que uma das tarefas fundamentais do ensino de língua é despertar a consciência do aluno para a adequação das formas às circunstâncias dos processos de comunicação. Ou seja, o indivíduo necessita ter interiorizadas em sua competência linguística as formas alternativas da variedade padrão ou de prestígio e da variante e da variedade não padrão, que pode ser estigmatizada, sobre as quais ele pode operar na seleção conforme variam as circunstâncias de interação. Beleza, não trouxe nada além do que a gente já sabe, né? Nós já estudamos isso, variantes linguísticas, uma tem prestígio, outras não, né? A adequação ao contexto, perfeito. A questão pede assim: assinale a alternativa que não está de acordo com esse entendimento. E aí, meu amigo, qual é a boa?
Qual é a boa nessa próxima questão aqui? Vamos lá. Eu vou, de novo, pedir licença a vossas senhorias para pegar um copo com água. E enquanto isso, analisa. E aí, meu amigo, vamos lá? Qual é a boa? Saiu a boa já? Deixa eu ler aqui com vocês. Assinale a alternativa que não está de acordo com esse entendimento. Letra A. A variação é um processo sujeito às escolhas do falante, sendo um fenômeno irregular, assistemático, motivado pelas próprias regras do sistema linguístico. É um processo sujeito às escolhas do falante, sendo um fenômeno irregular. Letra B. A organização estrutural de uma língua, os sons, a gramática, o léxico, não está rigorosamente associada com homogeneidade. Pelo contrário, a variação é uma característica inerente das línguas naturais. Perfeita letra B, viu? É uma aula de linguística. Perfeita letra B. Né? Ele quer que não está de acordo. Letra C. Todas as línguas e dialetos, variantes de uma língua, são igualmente complexas e eficientes para o exercício de todas as funções que se destinam. Perfeita, uma aula de linguística. D. Todas as línguas e variedades dialetais fornecem aos seus usuários meios adequados para a expressão de conceitos e proposições lógicas. Assim, nenhuma língua ou variedade dialetal impõe limitações cognitivas para percepção ou produção de enunciados. Perfeito também, característica de uma língua. Letra E. O que é considerado normativo para a variedade padrão de uma época pode perfeitamente ser considerado ultrapassado em proveito de formas mais usadas. Beleza! Né? Se a gente fizer uma análise diacrônica, ele está dizendo o seguinte, pessoal, o padrão, né? A gente fala assim, o padrão é... Porque isso é arbitrário, né? É arbitrário. A gente fala, o padrão, né? Olha aí, a Débora está aí também arrebentando no simulado, né? Mandou aí a boa, gabaritando a questão, é a letra A, né? A letra A é a que não está de acordo. Eu acho esse tipo de questão, pessoal, eu gosto desse tipo de questão quando a gente está estudando para concurso, porque é uma questão que traz muito conteúdo para a gente. Veja bem, 4, letra B, a letra C, a letra D, a letra E, são aulas de linguística. Você pode copiar, você pode escrever, se você copia isso, né? Copia essa letra, essa B, essa C, essa D, essa E, porque são muito boas, foi muito boa essa prova aqui, né? A Universidade Federal do Paraná, olha aí, que foi quem elaborou a banca, Universidade Federal do Paraná, o FPR. O FPR, tive a felicidade de conhecer o FPR uma vez no curso de letras, a universidade mais
uma das mais, se eu não me engano, é a mais antiga do país, né? O FPR. Pessoal, letra A variação é um processo sujeito às escolhas do falante? Não, não é. Não é sujeito às escolhas. Sendo um fenômeno irregular, não, pelo contrário, é regular, é um fenômeno costumeiro. Assistemático, não, é sistemático, é costumeiro, acontece. Motivado pelas próprias regras do sistema linguístico. Aí tá certo, é só essa parte que tá certo. Beleza? Letra A, pode comemorar, meu amigo. Se você marcou a letra A, você está arrebentando o nosso simulado. Quem vai para o nosso presencial, para a nossa aula presencial, né? Quem vai para nossa sabe que eu sempre peço assim para dar um grito. Então, grito, você que já assistiu a minha aula presencial, sabe? A galera vibra, grita, comemora, é isso aí. Vamos lá. Vai ter aula presencial essa semana, viu, pessoal? Vou publicar no grupo lá. Quem quiser participar, vou publicar no grupo. Vamos lá, uma aula presencial. Olha aí. Aula. Próxima questão. Um conceito aqui, uma questão conceitual, que achei bem, questão bem interessante sobre língua e linguagem, né? A questão fala assim, eu acabei falando logo o gabarito da questão, né? É um conjunto de palavras e de regras que as combinam, usada por uma comunidade linguística como principal meio de comunicação de expressão, falado ou escrito. E aí, meu amigo, o que nós temos aqui? Aí o segundo enunciado diz assim, é o meio sistemático de expressão de ideias ou sentimentos com o uso de marcas, sinais ou gestos convencionais. Opa, né? Olha o que nós temos. A primeira afirmação é um conjunto de palavras e de regras que as combinam. Falado ou escrito. A gente está falando de uma língua. Conjunto de palavras e das regras que combinam usados por uma comunidade linguística como principal meio de comunicação de expressão. Agora, quando ele fala assim que é o meio sistemático de expressão de ideias e sentimentos, são sentimentos também, sim, com uso de marcas, sinais, gestos convencionais, sim, linguagem. A linguagem, inclusive, ela é muito mais ampla, né? A linguagem, inclusive, pode acontecer até linguagem de animais, né? A gente está falando de gestos, né? A gente está falando de expressão de sentimentos, a gente está falando de uma determinada linguagem, né? A linguagem é muito mais ampla. Questão boa, pessoal, essa questão é para a gente sempre ficar com na nossa cabeça sobre o conceito de língua e linguagem. Não são sinônimos, né? Eu posso dizer que língua está dentro de uma concepção maior que a linguagem. Vamos lá na próxima questão. Aí essa aqui a gente já fez, né? Essa aqui a gente já fez lá no início, do professor João Vanderlei Geraldi. Essa aqui também já fez, texto do professor João Vanderlei Geraldi. E falta essa aqui, né? São características da língua. Olha aí, mais uma nessa mesma pegada que a gente estava fazendo. São características da língua. Quais são as características? Está pedindo exceto, né? Qual é que não é característica da língua? Letra A, B, C, D ou E. Não é característica da língua. Débora arrebentando no simulado, meu amigo. Veja lá. Mais um gabarito ou vão acompanhar o relator? São características da língua. Manifestam-se de forma gestual? Sim, pode ser que é uma característica da língua. Manifestam-se de forma oral? Sim, pode ser que é uma característica da língua. Vai acompanhar o relator. C, todos os grupos humanos produzem? Sim, né? Também pode dizer, surgem em sociedade? Sim, uma língua surge em sociedade, sempre
contém sons? Não, né? Não, uma língua não. Uma língua pode ser apenas escrita, né? Não é, pode comemorar. Se você acertou, você está arrebentando no simulado. Letra A, então, é o exceto, ele quer o exceto. Vamos lá. Agora eu vou deixar para vocês, eu já expliquei aquela de língua e linguagem, né? Nem perguntei quem acertou, eu expliquei aquela de língua e linguagem. Eu vou deixar para vocês agora essa aqui. Qual é a boa? E aí, meu amigo, já? Capacidade que os seres humanos têm para produzir, desenvolver e compreender a língua e outras manifestações, como a pintura, a música e a dança. Bom, se é uma capacidade que os seres humanos têm para produzir, desenvolver e compreender a língua, esse conceito não pode ser língua, né? Esse é o conceito de um conceito muito mais amplo. Aqui, de acordo com essa autora, inclusive, um conceito que envolve a pintura, a música, a dança. É um conceito que é de linguagem. Linguagem. Agora, o segundo conceito, conjunto organizado. Olha, aí saiu um gabarito aí, já pintou um gabarito. Conjunto organizado de elementos que possibilitam a comunicação. Né? Achei interessante, foram duas questões que eu achei no nosso mapeamento, né, que tratando sobre língua e linguagem. O nosso edital tem, né, esse tópico dentro de análise linguística, né, que nós saibamos a diferença entre língua e linguagem, questão conceitual, questão tranquila, né? E você percebe que não é um conceito fechado, não é assim um conceito, é um conceito, a gente está tratando de uma ciência humana, vem os autores e trazem seus conceitos, mas tudo dentro da mesma linha teórica, dentro de tudo em harmonia esses conceitos, né? Realmente, o conjunto organizado de elementos que possibilitam a comunicação, eu posso sim dizer que esse é um conceito que se refere à língua, portanto, a boa é a letra D, conforme vossas senhorias marcaram, né? Assim, meu amigo, assim, você observa que nós avançamos em mais um tópico do nosso estudo e também discutimos aqui algumas questões. Eu aumentei o número de questões, né, nas nossas apresentações. Eu estava fazendo com 5, agora estou fazendo com 10, com 12, com 13, né? E sempre estou aberto a perguntas e também tirando dúvidas de vocês diariamente, né, pessoal? Diariamente, tá bom? Se alguém quiser fazer alguma consideração, se alguém quiser fazer alguma pergunta, eu vou encerrar aqui a gravação. Eu vou encerrar aqui. Cadê? Perfeito, perfeito. Pronto. Então, gostaram assim, né? Parar a gravação, né?